Olá, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast Humanamente Falando. Sejam todos bem-vindos nesse dia. É um prazer estar aqui com vocês. Quem está falando é Júlio Ponte. E hoje é um programa muito especial. Tem muitas coisas interessantes para vocês, então fica com a gente aí até o finalzinho, tá? E que eu acredito que vai ser enriquecedor para a sua vida. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo. E aí? É um prazer enorme estar mais uma vez juntos no Humanamente Falando. Isso. E sucesso. Isso, tem dado o que falar, né? As pessoas estão comentando bastante, muito bom, né? Sim, nosso programa. E você que já está interagindo com a gente aí, aproveita para estar compartilhando, aproveita para estar mandando para outras pessoas, porque a finalidade de nós estarmos aqui, né, nesse podcast é trazer informações voltadas com as questões comportamentais, emocionais, sociais também. A gente fala de tudo aqui, né? Exatamente. Na verdade, a gente fala do ser humano. Então, você que é humano, se sinta à vontade para estar conosco, para estar compartilhando aí com outras pessoas. E eu gostaria de estar, né, agora, nesse exato momento, apresentando a nossa convidada. Nos outros dois programas nós trouxemos aqui os homens, né? Homens, é isso aí. Trouxemos os homens, mas hoje, no nosso programa, a vez é das mulheres. Tudo bem, Keila? Tudo jóia. Que privilégio, então, né? Hoje é um prazer enorme ter você aqui, se apresente, fique à vontade. Hoje o podcast é das mulheres, é seu. Você que está comandando aqui. Ai, Jesus. Que responsabilidade, hein? É um prazer estar aqui hoje, poder compartilhar um pouco do dia a dia, da nossa vida, poder ajudar outras mulheres, né? Isso é importante. Que legal, que legal. Então, Keila, sempre quando a gente começa, né, a gente sempre vai falando um pouquinho, né, da história das pessoas, porque atrás desse ser humano a gente tem uma pessoa, né? E essa pessoa tem uma história. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho para as pessoas, para elas conhecerem um pouquinho de você. Quem é a Keila, né? O que a Keila faz? Fala um pouquinho de você para as pessoas. Tá. Eu sou Keila, sou mãe de trigêmeos. Trigêmeos? Vamos Nossa, ver. Que legal. Aí, gente. Trigêmeos. Sim. Minha vida é bem agitada, mas a gente consegue se controlar, né? Mas eu comecei, né, minha vida mais popular, não digo popular, né? Mas mais agitada. A gente começou a trabalhar muito cedo, eu, minha família. E com 14 anos, eu e a Tina, a gente seguiu uma reta para querer ganhar dinheiro para ajudar a família. Sim. E fomos nós para Demilos. Vamos costurar. Sim. De lá não curti essa vibe. A Tina ficou por um tempinho e eu fui para a parte comercial. Entendi. Essa área eu desenvolvi bastante, cresci nessa empresa que eu trabalhei, que eu iniciei, fiquei 14 anos lá, crescendo. Só que antes de eu completar 14 anos, eu tive um projeto de ficar grávida. Com muita dificuldade, a gente não conseguia. Descobri que eu tinha endometriose. Foi uma vida bem lutando, tentando achar a solução para o problema, porque eu queria ser mãe. Meu marido queria ser pai, ele ainda brincava, eu tenho que dar continuidade à minha espécie. Sim. Que isso, um animal, extinção? E a gente foi vendo o que poderia ser feito. A gente buscou ajuda com vários médicos, não conseguimos, tentamos ajudas com um profissional de reprodução humana e tentamos. A primeira foi frustrante, foi um gasto bem grande em questão economia nossa. E a gente tentou de novo. Só que antes da gente tentar de novo, eu fiquei tão para baixo. E ele não queria me ver sofrer. Sim. E eu falei, eu quero fazer de novo. Ele, não, você não vai, por questões financeiras. E porque a gente não vai passar por isso de novo. E eu vindo do trabalhava, era supervisora de vendas, trabalhava em várias áreas. Sim. Eu vindo, botei uma música, eu não lembro muito bem o louvor. Mas era um trechinho que jogue sua rede ao mar, se a primeira não vier. E eu falei assim, essa música é pra mim!
eu vou ligar pro médico, eu vou ligar. E enfrentei ele e falei, eu vou começar de novo. O processo ia ser mais curto, né, para o tratamento, a gente ia gastar menos com remédio, porque foi seguido. E eu falei, eu não vou ficar com isso na minha cabeça. Eu sempre fui assim, de prestar atenção muito em mim. Né? Eu não vou ficar com isso na cabeça. A primeira eu fiquei muito ansiosa, e essa segunda eu vou relaxar. Eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo que tem que fazer, eu vou trabalhar normal, como se nada tivesse acontecido. Sim. E quando chegou o dia do exame, deu lá. O médico virou para mim e falou, olha, eu acho que não são 2, nem 3... mas eu acho que é mais, porque a taxa hormonal foi lá em cima. Sério? Aí eu, Jesus amado. E na época, quando a gente fez, podia colocar mais de um óvulo, né? Mais de 2. E a gente colocou 5. 5? 5. Com a cara e a coragem. E o médico chegou para mim e falou, olha, se você, quando a gente foi fazer a ultra, viu que eram 3, e perguntou para mim se eu quisesse intervir em um, eu poderia. Eu falei assim, não vou. Ele, você não tem estrutura para ter 3. Aí eu, não, se Deus permitiu, eu vou ter 3. E foi uma gravidez super saudável, graças a Deus. Eu não tive pressão alta, eu não precisei tomar nenhuma medicação para colocar nutrientes, eu não precisei de nada. Mas o médico me deu uma licença a partir do 4º mês. E quando eu tive meus filhos, com 31 semanas, ele... foi uma mudança de vida muito grande pra gente, né? Eu, graças a Deus, tive minha rede de apoio, que foi minha mãe. Legal. E ela sempre me ajudou, e até hoje ela não desgruda. E eu falo, mãe, as crianças já estão grandes. Afinal, mas são ela 3, né? E ela continua lá, né? Ela sempre vai para me ajudar, e graças a ela a gente consegue fazer muitas coisas, tanto eu quanto a Tina. E hoje meus filhos estão com 14 anos, né? Mas eu fiquei esse período no comércio, e a Tina estava se formando, que é a minha irmã. Sim. Se formando em pedagogia. E surgiu a oportunidade, o sonho dela de montar uma escola, e a minha necessidade de ter meus filhos em algum lugar, que eu não precisasse gastar tanto com babá, porque eu não preciso, na minha cabeça eu não tinha que ficar com a minha mãe todos os dias. Sim. Até porque ela tinha a vida dela. Ela tem a vida dela com meu pai, ela morava aqui em Caxias, a gente morava na Barra. Só para eu poder assim, entender, que eu acredito que de repente as pessoas de casa não podem estar também assistindo a gente, aí pode ser. Assim, foi uma orientação, uma orientação médica, a escolha, no caso, de colocar 5, ou é uma escolha pessoal, o casal que faz? Não. Vocês que fizeram? Como é essa orientação? Hoje tem uma limitação, entender. por lei, né? Mas antes não tinha uma regra definida, né? Na primeira tentativa eu não tive nenhum óvulo que poderia vingar. Sim. E na segunda eu tive 8 óvulos que estavam bons, que poderiam vingar. E a gente optou em 5. Ele deixou livre pra gente. Entendi. Ele falou, olha, daqui podem vingar os 5, como podem também... Eles nunca dão a probabilidade correta de conseguir. Okay, sim. Sempre dão essa margem. Mas foi uma opção nossa de pôr os 5, pelo menos. Sim, alguma coisa a gente ia ter. Aí Deus foi lá e... 3. 3. Exatamente. Pai, Filho e Espírito Santo. Desse jeito. Muito bom, muito Desse bom. jeito. Mas você continuou falando, aí foi a questão da voltado com a Tina. Aí a Tina tinha um sonho de montar uma escola. Ela estava se formando. Quem é Tina, pessoal? Tina é a Luzinete, a minha irmã, é sócia na Aquarela. E ela tinha esse desejo. Eu queria montar uma escola. Eu estou me formando. O que você acha? Eu tinha um cargo significativo nessa empresa. Tentei fazer um acordo, me coloquei à disposição. Caso surgisse a oportunidade, eu gostaria de sair. Me posicionei assim para essa empresa. E surgiu essa oportunidade lá e ela tinha acabado de se formar. Eu vou embora. Agora a gente vai correr atrás de um local para a gente conseguir. Eu morava na Barra, moro na Barra, e ela aqui em Caxias. Aí, aonde a gente vai colocar? Para não ficar ruim para você e nem para mim. Sim. Vamos caçar. A gente tinha uma média de dinheiro para tentar investir. E procuramos em várias regiões do Rio. Mas lá na Barra, no Recreio, era surreal o valor para o nosso capital que a gente tinha de investimento. Vamos caçar em Caxias. E a gente caça casa, e vai caçar lugar, e a gente não encontrava, vamos ver. Aí ela subindo, a José de Alvarenga, indo para casa, viu essa casa lá toda vazia de 3 andares. Aí ela mandou uma foto. Vamos ver? É aqui no centro. A localidade, eu acho que é boa.
Tá, vambora. Aí quando a gente chegou, eu falei assim, é aqui. A gente vai fazer aqui. E a gente foi fazer todos os trâmites de legalização, né? Tudo a gente colocando a cara. Assim, tudo novo, porque a gente nunca tinha vivido isso. Eu sempre trabalhei prestador de serviço. E ela também muito no comércio e depois para a área de educação. E a gente foi com a cara e a coragem. E no mês de agosto eu consegui o acordo na empresa e caímos dentro da obra. A gente fez tudo. Tudo que a gente podia fazer, a gente meteu a mão, a gente pintou, a gente construiu, a gente fez móveis, a gente fez muita coisa. Legal. Foi um sonho com uma necessidade que se juntou e deu um casamento bonito, que foi o surgimento da aquarela. Eu fico muito feliz, assim, como é que as coisas elas vão se encaixando, né, Keila? Porque, assim, o primeiro convite, né, ele foi feito justamente para a Tina, para ela poder estar aqui com a gente. Um abração para a Tina, tá bom? Um beijão. Mas era para Keila estar aqui com a gente. Ela falou isso. Irmã, eu não vou poder ir. Porque... Aí eu, como assim? Não, eu não vou, eu não tenho Até coragem. Mesmo porque o que você começou falando sobre a sua história, eu não sabia. Isso tem tudo a ver com o tema, que é aquilo que a gente vai estar compartilhando, falando com as pessoas aqui. Porque quando você falou, nossa, eu fui mãe de 3 gêmeos, eu falei, meu Deus, como assim? E a gente vai ver que a importância, né, de você estar aqui, de você estar compartilhando. E pessoas, mulheres também, que passam por essas experiências, às vezes, até mesmo não só às vezes com 1, às vezes com 2, 3 ou até mais. Sim. E a gente poder falar com propriedade. Eu acredito que trazer esse canal aberto. Então, você que está aí já ouvindo a gente do outro lado aí, já pode ir comentando. Esse canal está aberto para você compartilhar, para você comentar, para você trazer também a sua experiência e até mesmo a sua dúvida que a gente tentar aqui trazer algum tipo de esclarecimento. Mas eu gostaria você já está falando um pouquinho dessa questão, dessa construção, né, da sua questão profissional, dentro da creche. Vocês montaram uma creche, não é isso? Sim, a gente montou uma creche e no começo foi bem mão na massa. A Tina, na época, tinha sido convidada para participar não, ela foi chamada de um concurso e ela dava aula no estado, ainda dá, né? E a gente teve que se dividir, porque no começo é tudo muito pouco. Então, até divulgar, mostrar o trabalho, acabou que a gente trouxe uma demanda muito interna pra gente, familiar. Meus filhos tinham 2 aninhos, né? E eu morava na Barra. Então, fazer bate-volta de Caxias para Barra, foi aí que eu tive uma decisão péssima. Péssima. Que foi trazer meus filhos para a escola, porque eu falei assim, bom, eu tenho uma creche. Eu não vou precisar pagar escola nem creche. Eu vou levar meus filhos. São 3 economias, né? E aonde a gente mora, o custo de vida é muito alto. E principalmente escola e creche. E não encaixava no nosso orçamento. E eu vim. Aí eu falei pro meu marido, olha, eu vou ficar de segunda a sexta. Olha a situação que eu criei. Eu vou ficar de segunda a sexta em Caxias, com as crianças, e volto no final de semana. Isso eu ficava na minha mãe. Minha mãe mora aqui em Caxias também, e eu fiquei lá na minha mãe. Ele olhou pra mim, não curtiu, mas respeitou o meu sonho. E aquilo foi horrível pra mim, pras crianças, pra ele. Hoje ele joga na cara até hoje. E eu falo, esquece isso. Esquece que o mundo agora é diferente, é outro momento vivendo nosso. Hoje, né? Isso, serve como experiência. Exatamente. Né? Foi uma decisão que eu tomei muito errada. Muito errada. Meus filhos não ficaram... Na verdade, a gente tinha poucos funcionários na época e a gente trabalhava fazendo muita coisa ali dentro. E eles, quando via a mamãe apresentar a escola... Mamãe! Minha mamãe não apresentava a escola. Agarrava, eu quero a mamãe. E chorava. Imagina aquela situação. Você apresentando a escola para um cliente, você falando de um serviço, você mostrando todo o espaço, e os filhos agarrando a mamãe! Até mesmo porque eles não entendiam. Eu não podia cobrar isso deles. Sim. Mas eu ficava num estado de nervo tão grande, que as meninas que estavam na sala falavam, deixa a gente pegar. Eles pegavam eles, segurava eles, acalentava eles, e aquela situação foi me trazendo uma insatisfação. Gente, que decisão foi essa que eu tomei?
que eu não estou fazendo bem para os meus filhos e nem para mim nisso. E era um sonho. Sim. Eu não conversava muito com Deus, eu preciso tomar uma decisão. Sim. Eu vou finalizar esse ano, meus filhos ano que vem vai estudar lá onde a gente mora, e eu vou vir trabalhar só. Né? Então eu vou fazer esse bate-volta, eu vou ter que me esforçar, o sonho foi meu, Sim. a decisão foi minha, então eu vou ter que trazer esse esforço para eu poder trabalhar. Cansativo, né? Foi. Nossa. Foi muito. Ainda é. Muito cansativo, mas a gente consegue trazer uns momentos mais de prazer pra gente, graças a Deus. Mas foi uma decisão que a gente tomou e deu certo, graças a Deus. Então as crianças ficaram lá, coitada da minha mãe, obrigada, mãe. Se quiser mandar um beijo pra ela. Um beijo pra você, mãe. E ela ficou com eles, né? Na época a gente não podia pagar babá, a gente não tinha condições de ficar pagando babá além da minha mãe, né? A gente chegou a ter uma babá e a minha mãe ajudando e o custo foi aumentando muito. Isso foi muito ruim pra gente, porque era cobrança daqui, cobrança dali, você vivendo um sonho de montar uma empresa, dá a possibilidade de gerar empregos e você mesmo não estava vivendo aquele sonho com gratidão. Ok. Aí eu deixei meus filhos em casa, minha mãe me ajudou. Não, minha filha, eu fico aqui, você me leva em casa todo final de semana. E eu ainda vinha de segunda a sexta na creche, trazia minha mãe no sábado e voltava no domingo para pegar minha mãe. Às vezes era meu marido que pegava minha mãe no domingo para voltar para casa, para eu poder estar na creche 6h30 da manhã, abrindo a creche. Nossa. Calma, gente. Respirem. Respirem, porque... Foi tenso. E a gente mantendo a linha com tudo, com a cabeça, tentando colocar a cabeça no lugar. E a creche foi crescendo, graças a Deus. E a gente foi ajustando, foi se reorganizando. E a gente foi desenvolvendo cada vez mais Hoje você é gestora da creche, Isso, né? Da parte financeira, administrativa. Na verdade, a gente faz tudo um pouco, né? A Tina, ela é do departamento mais pedagógico, mas ela me ajuda quando tem uma necessidade. E eu sempre dou uns pitacos também nela lá nessa situação pedagógica, o que a gente entende, a gente vai falando para ficar um trabalho bacana. Eu vou pedir o diretor para colocar um vídeo para o pessoal de casa até conhecer mais a creche, ver aí o trabalho de vocês e conhecer esse sonho que se tornou realidade. É um sonho lindo, gente. É um sonho lindo de 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá? Legal, hein? Legal. Então, Keila, o pessoal conhecer um pouquinho mais da creche. Hoje a creche ela já funciona, né? E ela tem uma localidade. Fala um pouquinho já dessa creche já em funcionamento, como é que ela funciona, horário, onde fica, né? Como é que é o trabalho de vocês, até para o pessoal conhecer. Entendi. A nossa escola, né? A gente hoje possui 2 unidades, graças a Deus. E a primeira foi na Rua José de Alvarenga, bem naquela subidinha ali atrás do Shopping Ela. E ali ela nasceu, né? A gente teve essa oportunidade e a gente teve um desejo muito grande de tornar uma escola cristã. Não por só motivo de trazer algo diferente em Caxias que não tinha para questão de lucro, mas a gente queria passar para as crianças a oportunidade de poder ouvir a palavra de Deus, conhecimento. Sim. A gente, além de falar a palavra de Deus, a gente respeita os valores éticos cristãos e humanos. Então, a gente prioriza muito isso dentro da nossa escola. E foi uma oportunidade que a gente teve para poder estar passando isso. É um trabalho bem trabalhoso, né? Porque você lidar com pessoas não é a mesma coisa de você estar lidando com produtos. E para mim foi um mercado bem diferente, né? Quando a gente vive na prática
por mais que a gente não queira trazer comparações, eu vim de comércio, de vendas, de sapato, de cotas, e você trazer isso para a realidade de uma creche é uma visão totalmente diferente. Então, vim com a prática da Tina e a minha prática de botar aquilo lá para agitar. Então, assim, hoje a gente tem um objetivo de convidar as crianças, as famílias, para vivenciar esse tipo de momento, onde a gente vai respeitar a criança na sua singularidade, em tudo, né? A gente hoje, a gente não quer entrar em questões de gêneros, mas a gente prioriza e respeita isso, como diz a Bíblia. Sim. Então, a gente não vai falar de religiões, a gente não vai falar da religião um ou outra, a gente vai falar de Deus. Sim. A gente ali não é uma igreja, a gente vai falar do amor de Deus. Sim. Então, a gente vai falar do que Deus tem de promessa para eles. Sim. Então, a gente traz os devocionais para dentro do espaço deles. A gente tem os momentos de agradecimento. Como a nossa escola ela é bilíngue, e às vezes tem pais que ficam... É bilíngue? Que legal! As crianças têm o inglês ali todos os dias. Legal. E é um inglês que funciona. Quando a gente trouxe essa ideia do bilíngue, não era tão expansivo em Caxias, né? Então, a gente trouxe com essa ideia de trazer um serviço diferente. Nossa, legal, hein? A gente sempre é muito exigente com o que a gente vai oferecer, né? Então, a gente sempre, antes de oferecer um serviço, a gente se organiza muito para não ser só uma fala. Porque a gente sabe que, às vezes, a gente vai em algum lugar e você vê uma fala e não vê o que acontece. Mas a gente se incomoda com isso. É igual eu falo com a Tina, caramba, todo ano a gente faz obra. Não fica o lucro? A gente não pode dividir? A gente está investindo só em obra? Caramba! Melhoria, e a gente está sempre fazendo melhoria. Porque a gente quer um lugar para a criança, como se fosse para os nossos filhos. Esse foi o lema muito quando a gente abriu a Aquarela. Eu quero que esse ambiente seja pronto de uma forma como se eu pudesse oferecer para os meus filhos. Se eles podem usufruir daquilo ali, é o que eu quero para as outras crianças. Então, a gente sempre prioriza isso. Tanto que em reuniões de equipe, a gente sempre fala para as auxiliares e faz uma pergunta. Seu filho estuda aqui? Você traz o seu filho para estudar aqui? Porque se você não trouxer, não dá. Então, a gente tem que ter um trabalho onde eu vou mostrar para o cliente ou para a criança um tipo de serviço como se fosse para mim mesmo. Daquilo que eu já tenho, já experimento, eu sei o valor, eu sei como eu sei que então eu não estou vendendo alguma coisa que eu estou, na verdade, fazendo um investimento. Exatamente. Eu quero que você também compartilhe disso. O intuito não é só a Aquarela de empresa. A gente sempre fala, escola não é só empresa. Escola, ela tem um fundamento. Sim. Ela tem um objetivo. Ela tem uma missão. Quantos de nós lembramos da nossa escola? Eu me lembro que antigamente eu estudei aqui, ali próximo, ali na Rua do Recreativo Caxiense, no Princesa Isabel, há muito tempo. Mas eu lembro, para você saber, para ver como a importância daquele colégio naquela época, né? Que eu era criança ainda, né? Mas eu lembro. Então eu imagino não só das crianças, mas também das famílias e os pais. Sim. Né, que quando chega, vê uma estrutura, vê tudo. Só a questão de vocês colocarem, de ter essa mentalidade de ser bilíngue, eu acho que isso é muito transformador para eles. Talvez essa consciência do futuro, deles entenderem que o mercado hoje, a língua comercial é essa. É verdade. A gente está no mundo digital e ele está se preparando para um futuro onde a gente precisa ter pessoas qualificadas para isso. Sim, então, muito legal. Com certeza. E as nossas crianças, elas têm a oportunidade de vivenciar, né? Uma vivência em inglês. Não é um cursinho onde ela só vai sentar e preencher papel, ela vai vivenciar. Isso é muito, muito gostoso, porque além dela estar aprendendo novo vocabulário, ela está desenvolvendo outras habilidades que a própria língua traz, né? Cognitivo, intelecto, ela desenvolve outras áreas dela. Sim. Isso é uma oportunidade incrível que as crianças acabam tendo. E aí o sonho, na verdade, como você falou, ele foi concretizado ali, ele já está estruturado e tudo que é bom acontece que ele vai se multiplicar. E foi isso que aconteceu com você? Foi. A Tina ficou muito perturbada, eu falei para ela, a gente precisa crescer, a gente precisa expandir. Eu, não quero, é muita coisa, e a gente não vai dar conta. E ela falou, vamos, pensa nisso. E eu falando para ela, Tina, a gente não vai conseguir, a gente vai ter que ter mais profissionais, e hoje está muito difícil de conseguir alguém.
Aí ela, vamos ver se alguém pode entrar como sócio para nos ajudar. E na época tinha uma pessoa que é a Rose, que é a esposa do pastor Antônio. E ela quis se envolver com isso com a gente. E a gente topou. Bora! Vambora abrir uma outra. Começou a ver lugar. Não, a gente vai abrir na 25 de agosto. A gente vai para outra área. A gente vai para lá, em Caxias mesmo, e vamos... Porque por mais que sejam perto os locais, é um público diferente. Sim, sim. E a gente achou uma casa muito bacana, olhamos e vimos e já imaginamos cada local que a gente poderia botar, montar, já vimos as crianças andando naquilo. E é aqui. E foi uma obra grande. Nossa, eu tô aqui, minha mente tá viajando aqui com você, Keila, porque eu tô pegando a sua fala lá do início, né? Que, na verdade, era uma questão de uma gravidez, né, que ainda não podia acontecer, e que aconteceu, e que hoje ela se multiplica e chega em várias... Nossa, isso é verdade, é verdade. É muito legal, é muito legal a gente ver como é que, né, as coisas vão acontecendo, Deus vai abençoando, a gente vai trabalhando bastante, né? Sim. E é legal. Então, assim, para as pessoas conhecerem hoje, vocês estão situados, então, em 2 locais, sim, aqui em Duque de Caxias. Se as pessoas quiserem encontrar o endereço de vocês, o nome direitinho da creche, eu acho que tem foto ali também, né? Parece que vocês também estão com a... Então, a inscrição está aberta, não é? Tá, a gente está com matrículas abertas. Né? Tem páginas no Instagram. Então vamos Nossa, lá. Vamos. Aquarela da Criança, Creche Escola Aquarela da Criança. Estamos lá no Facebook, no Instagram. Tem vários vídeos de atividades que vocês possam acompanhar, né, o nosso trabalho um pouquinho lá. Acho que tem ali, tá ali, ó. Isso, são esses 2 telefones. Creche Escola, Aquarela da Criança, né? A unidade do centro fica atrás do Shopping Ela, naquela subidinha, e a da 25 de agosto fica perto do Hospital Daniel Lippe. Ali na Conde de Porto Alegre. Na Conde de Porto Alegre, esquina com a Correia Meia. Esquina com a Correia Meia. Então tem um telefonezinho ali, ó, e as matrículas estão abertas. Sim. Tá bom? E a gente hoje tem o segmento maior, mas posso contar? Pode, fica à vontade. Aqui, eu já falei que hoje o podcast Fica à vontade. Então vamos lá. A gente inaugurou a unidade da 25 de agosto em 2019. Todo investimento que a gente tinha e podia pegar no banco, a gente pegou em 2019 com essa sócia. E em 2020, ainda pagando muitas contas, o que acontece? A pandemia. Sim. E esse segmento foi o que mais teve uma queda, que foi a educação infantil. Então, a gente fechou as portas no dia 20 de março e no dia 26, a gente tinha 96 alunos e a gente foi para 11. Nossa. Como que paga aluguel? Como que paga funcionário? Como é que fica a nossa cabeça? A gente ficou sem chão, né? Mas a gente colocou Deus na frente porque Ele ia prover. A gente pensou assim, Ele ia prover. E começaram a cada vez pais mais ligando e a gente tentando negociar, pedindo os pais, aqueles que tinham parceria com empresas que não tirassem seus filhos, que eram as empresas que pagavam a escola, que pudesse manter para a gente poder conseguir pelo menos manter o mínimo. Sim. Aí liga para aluguel, liga para Light, liga para SEDAI, liga para tudo quanto quer alugar, para tentar negociar, travar, desligar, para reduzir o máximo de custos que a gente poderia fazer. Aí começaram a entrar os planos do governo, negociação de banco, e a gente foi tentando aproveitar cada situação dessa. Conversamos com a equipe, fizemos negociações, e a gente não precisou mandar praticamente ninguém desligado. Legal. Né? A gente fez um acordo com a equipe. Claro que tem gente que no começo diz sim e depois faz o que acha que tem que fazer e a gente deixa na mão de Deus. E hoje a equipe continua conosco. Né? A gente usava muito o termo estamos no mesmo barco. Muitos entendiam, né? Outros, infelizmente, não conseguem. Mas quando chegou na metade, foi em julho, né? Começou aquele abre, não abre, autoriza, não autoriza. E a nossa sócia quis sair. Aí eu, como?
Como que a gente paga isso tudo? E a gente conversou e a gente fez uma negociação e a gente conseguiu. Parcelamos não sei quantas mil vezes e Deus foi honrando isso. Sim. Foi provendo isso pra gente. E hoje eu falo, cara, eu não sei como, mas hoje a gente não tem dívida. A gente tem negociações ainda, restante disso. Sim. Mas hoje a gente não tem dívida. Eu pergunto, como? Eu falo, é Deus. Sim. É Deus, porque não deixou a gente fechar as portas. A gente, com 1 ano de inaugurado, você imagina, 1 ano de inaugurado, ainda com o capital todo zerado, investimento todo ainda sendo quitado, e vem um lockdown desse que deixa você em casa e você não pode fazer nada. Sim. Então, surgiu a ideia da Tina, vamos ano que vem colocar fundamental, porque o fundamental é obrigatório. Não tem, se surgir isso de novo, a gente não vai ficar no buraco tão grande. Vai ser um buraco menor, mas não vai. Em nome de Jesus, não vai. E a gente começou um processo de vamos oferecer para o ano que vem o primeiro ano. Vamos embora. E a gente ofereceu o primeiro ano na outra unidade, que é a unidade da José de Alvarenga. E vamos com a cara e a coragem. E a gente foi. E a gente agora já está com processo de autorização, já está tudo ok, graças a Deus. E Deus foi movendo tudo. E hoje a gente está aí. Aquarela da 25 de agosto, do berçário, toda educação infantil, de 6h30 a 7h30. Aquarela da criança da José de Alvarenga, de 6h30 até 7 da noite, com fundamental e com o sistema do integral. Quer dizer, legal. Mais crianças podendo ouvir mais ainda a palavra de Deus. A gente pensa dessa forma. Muito bom, muito bom. Então, eu tô tomando cuidado para não te chamar de Tina, porque você fala Tina, Keila, tô aqui. Já tô acostumada. Não, mas eu não vou fazer. Criança também porque era assim. Quando eu falei com você no telefone, eu falei, nossa, sua voz, que é a voz da sua irmã, eu tenho idêntica. Todo mundo fala. A voz delas duas no telefone é idêntica. Eu não percebo isso, mas todo mundo fala. Então, Keila, nós vamos agora para um outro vídeo, que é justamente para a gente entrar no tema, né? E a gente falar um pouquinho, porque eu já percebi a quantidade de demanda que existe na sua vida. E eu tenho certeza que a partir de agora você vai poder compartilhar um pouco dessa demanda toda que chegou até você. Mas antes a gente vai assistir esse vídeo para a gente entrar no tema de hoje. Tá ótimo. Não há ser humano na face da terra que aguente o tranco de organizar a casa, fazer o almoço, janta, cuidar dos filhos, passar pano na casa, lavar banheiro, colocar roupa na máquina, estender, guardar, trabalhar, se virar nos 30, se revirar, sem que a saúde mental, física e emocional sejam comprometidas. Geralmente chegamos ao final do dia com sensação de fracasso, de que deveríamos ter mais braço e ser de aço. Chegamos em débito, especialmente consigo mesmas, cabelo sempre preso. Algo público e notório é que as mães sempre se deixarão por último. Ao invés de se aproveitar dessa vulnerabilidade emocional das mães, observe. Não é à toa que vem tensão, sobrepeso, dores musculares, depressão. Autocuidado em declínio, dá nisso. Nos tornamos insuportáveis, chorosas, estressadas, sem paciência, sobrecarregadas, doentes. Tem dias que dói na alma sentir que somos insuficientes, impotentes, que não estamos dando conta de tudo. Mal sabemos que nos cobramos o sobre-humano, que na verdade não é que não damos conta, é que não tem como dar conta. Muitas de nós seguem tentando o impossível. Esse é o mundo das mulheres insuportáveis. Um mundo sem rede de apoio muitas vezes. É preciso cuidado com as mulheres insuportáveis. Elas podem estar por um fio, implorando por um braço estendido, disposto a ajudar. Observem as mulheres. Não há... Bom, desde primeiro eu quero estar agradecendo, né, acho que é Vivi, né? Ela é lá de Recife. Sim. A equipe lá conseguiu essa fala dela, né? Não dela, mas assim, uma outra plataforma, e nós colocamos lá na nossa conta, no Instagram do Humanamente, e nós vimos um enorme, um expressivo número assim, de mulheres comentando e falando dessa mulher que ela vai, às vezes, não tem como dar conta, né? Essa mãe que cuida dos filhos, que cuida do esposo, que cuida do seu trabalho, essa mulher que está no seu trabalho,
né? Que parece que tem que ter mais braços, porque chega na sensação que falta braço, né? E chega no final do dia com aquela sensação que faltou. E aí eu queria justamente trazer esse tema, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E o tema hoje é falar essa mulher contemporânea e o bem-estar dessa mulher. Hoje com a questão, principalmente voltando para uma questão emocional. O que você poderia, né? Será que assim, o que você poderia trazer para a gente de experiência dessa vivência dessa mulher que é atual, né? Que é atual, não tem como dizer que não é, mas que tem toda essa carga dessa demanda em cima dela. Fala pra gente. Então, o sorriso dela. É pesada, né? Mas você tem que ter... colocando a minha experiência, né? Eu sempre peço muito a Deus equilíbrio emocional. Porque se a gente não tiver esse equilíbrio emocional, a gente pira. E às vezes a gente quer ser tão corajosa, encarar tudo e acha que a gente pode tudo, e a gente não dá conta. E fica aquela frustração da vida, né? Eu converso muito com a Tina, né? E eu desabafo bastante também em relação a isso. Porque, assim, por mais que tenha essas demandas de trabalho, você chega em casa. Sim, e com outra demanda. Você tem seus filhos. Eu, graças a Deus, tenho a rede de apoio, que é minha mãe, que sempre fez as coisas para mim. E eu não precisava chegar em casa e, às vezes, ter que fazer comida, né? Então, boa parte desse momento, ela fez tudo para mim, né? Então, eu chegava no final de semana, eu tinha que passar roupa, eu tinha que lavar roupa, eu tinha que fazer comida. Aquilo ficava tudo para mim. Então, o que eu tinha de descanso? Nada. Então, assim, refletir dói, né? Quando a gente reflete o nosso dia a dia, dói. E se você não prestar atenção naquela dor, você pira. Ou você se cobra demais e vai pirar, ou você busca ajuda. Porque eu imagino já a carga, né, que existe para uma mulher que é mãe, mãe de um filho, né? E que tem toda uma demanda ali com esse filho, que tem toda essa questão da responsabilidade dela no trabalho, tem toda a responsabilidade dela com a casa. Claro que eu acredito que os homens hoje, a mentalidade dos homens, elas mudou muito de um tempo para trás, que é justamente dividir as tarefas, né? Meu marido sempre ajudou, ele nunca me cobrou. Eu que sempre me cobrei, mas ele sempre foi excelente. Beijo, amor. Sempre foi. Ele nunca me cobrou, exigiu nada. Se tinha louça na pia, a louça ficava, ele lavava, ele deixava. Se o banheiro estava sujo, ele não reclamava. Ele nunca foi de me exigir sabendo que eu estava vivendo. Sim. Ele sempre respeitou. Então, eu tenho muito a agradecer isso, né? Porque se não fosse esse tipo de marido, eu não sei se eu conseguiria chegar hoje aonde eu tô, né? Com 2 escolas, com 3 filhos, assim. Sim. E era a minha pergunta também, a outra pergunta seria, porque, assim, ser mãe de um filho, eu já vejo que é uma demanda enorme. Sim. Como é ser mãe de trigêmeos? É se dedicar, é não olhar para o problema. Porque, assim, quando eu chegava em casa, muitas vezes era tarde, 8 e pouca, e eles estavam lá, e eu me dedicava para eles. Eu brincava com eles, eu ia dormir estourada, mas eu brincava com eles, a gente fazia o dever de casa, a gente fazia tudo. Entendeu? E quando era o final de semana, eu me dedicava a eles. Porque eu imagino que cada um tem a sua diferença. E eles são totalmente diferentes. Qual o nome deles? É Clara, Lucas e Beatriz. Clara, Lucas e Beatriz. Beijão pra vocês. São diferentes. Um é meio lourinho, a outra é lourinha e outra é moreninha. E o perfil também? Totalmente diferente. A gente nunca quis tratar eles com essa igualdade de... Todo mundo falava de gêmeos, né? Sim. A gente sempre priorizou em tratar cada um com as suas personalidades. Eu sempre pensei assim, se eu tivesse um filho, eu não ia fazer o que ele queria. Então, eu tenho 3, eu tenho que fazer o que eles querem. Não é só fazer aquilo que... Não é mimar, não estou falando disso. Mas, se meu filho gosta de bisnaguinha,
eu vou comprar bisnaguinha. Mas eu tenho 3. E um gostava de bisnaguinha, outro gostava de pão francês e o outro gostava de pão sem nada. Aí a gente sempre fez o café da manhã deles até hoje. Hoje mesmo, hoje eu fiz pão na chapa com queijo para um, bisnaguinha quentinha para outro e tapioca para outro. Nossa, Keila, como que é isso? Porque eu tô aqui pensando, porque você, gestora, mãe de trigêmeos, né? Esposa, ainda chega com toda essa questão toda de responsabilidade, porque o seu trabalho são 3 lugares, vamos dizer assim, né? Isso. Você está numa creche, tem outra creche. Eu fico imaginando como é que fica a sua cabeça, né? Relacionado a isso. E aí, assim, ainda tem essa questão da especificidade do cuidado de cada um, esse cuidado. Sim. Como é que você dá conta disso? Né? É Deus, eu já falei que é Deus. Mas, assim, com essa ajuda, né, da família, mas olhando para eles como mãe e o que eu posso fazer por eles, eu sempre olhei me exigindo muito para eu não falhar como mãe. Sempre me exigi querer ser uma boa mãe, presente, participativa. E eu tenho um exemplo no início da Aquarela, com eles crescendo, que eu trabalhava muito. Me dedicava muito mais tempo na Aquarela do que em casa. E toda vez que tinha uma festinha de escola, eu não ia. E aquilo me entristecia. Porque eu via que a rede de amigos dos meus filhos era muito pequena. Sim. Não por culpa deles, por minha culpa. E eu virei pro meu marido, aí a gente fez uma festa de aniversário, eles faziam aniversário em dezembro, e era sempre período muito que férias, né? Então as pessoas já estavam viajando, então sempre era muito pouquinha gente. E a gente fez a primeira festa deles, convidando toda a turma. Eu falei, vou convidar todo mundo. Aí vieram meia dúzia de pessoas. Aí eu virei para mim e falei, eu não vou faltar mais uma festa com eles. Eu vou participar de todas. Eu posso estar cansada que for, eu vou participar. E eu fiz isso. Eu prometi para mim e eu fui. Todas as festas que eles iam, que eram convidados, eu ia. Podia ser aonde fosse. Eu ainda carregava meu marido. Não, vai você sozinho. Não, você vai comigo. Você vai me ajudar a cuidar deles. Você vai me ajudar a olhar eles. E ele ia comigo. Então, a gente virou arroz de festa infantil. A gente não perdia uma. Todas a gente ia. E quando chegou o aniversário deles, a gente inventou de fazer uma festa do pijama. Lá em casa. E a turma era se eu não me engano, 17 alunos. E eu falei assim, vamos fazer. Vai convidar quem? Todo mundo. E eu não achei que os pais iam liberar todo mundo para dormir lá em casa. Os 17 dormiram. Legal, hein? Tinha brinquedo do quarto até na área de serviço. E uma dessas crianças pegou tinta, pintou todo de verde e disse que era o Hulk. Olha, foi uma festa. Até hoje, eu acredito que essa foi uma das melhores festas das crianças. Foi uma sensação muito prazerosa para mim realizar, por mais que eu tivesse aquele esforço, aquele trabalho, o corpo não aguentava. Mas eu quis realizar. Então, assim, eu sempre me cobrei como tentar ser melhor mãe. Não de dar tudo o que eles queriam, mas ser presente, satisfazer os desejos que eles precisassem. Né? E teve um período que o meu filho, ele começou a trazer um comportamento um pouquinho mais agressivo com as irmãs. Ele era muito tímido na rua, mas em casa ele começou a ser bem tolerante. Aí eu fui na psicóloga, fui primeiro na neuro, para ver se tinha alguma coisa, né? E a neuro virou para mim e falou, na época eu ainda estava, me meti em querer fazer a faculdade de pedagogia. Jesus. Aí a neuro virou para mim e falou assim, olha, você vai ter que escolher alguma coisa. Ou você vai dar um pouco mais de atenção para o seu filho, porque eu acho que é isso que ele está precisando, de mais uma companhia, de ter disponibilidade para poder estar saindo um pouco mais, para ver se isso melhora. Aí passou um remedinho para ele, a gente deu e mandou ele ir no psicólogo. E meu filho melhorou. E com tudo isso, eu deixei lá. Segura um pouquinho nessa questão do psicólogo aí. Eu vou chamar aqui, o diretor vai colocar pra gente aí um comercialzinho rápido. Tá bom. Ele já vai voltar numa outra pergunta que tem a ver com essa questão da área da saúde emocional. Tá. Segura aí um pouquinho. Vamos lá.
Pra que pagar caro? A Atom protege o que você ama e o que você tem de forma simples e descomplicada. Para o seu veículo, oferecemos proteção contra roubo, furto, colisão e danos naturais. E mais assistência 24 horas, com até 500 quilômetros de reboque, chaveiro, auxílio pane seca e pneu furado. E ainda leva o adicional de troca de para-brisa grátis. E para a sua casa, temos chaveiro, encanador e muito mais. Preparamos um clube premium que dá prêmios para você que paga em dia. Na Atom, é você que manda. Escolha o plano que mais se parece com você e economize. Acesse o site www.atom.org.br ou entre em contato pelo WhatsApp e redes sociais. Bom, pessoal, como vocês, todo programa, todo podcast, vocês podem acompanhar o nosso vídeo da Atom Proteção, né? A proteção inteligente que está em fase de crescimento, em momento de expansão em nosso Rio de Janeiro, no Brasil. Trouxemos uma condição muito especial para os 30 primeiros, tá? Que entrarem em contato com a gente nesse momento, através do nosso direct ou através do WhatsApp, tá? Não vai pagar adesão e tem uma condição de desconto na nossa mensalidade, tá bom? Entre em contato conosco e aguardo bem o contato de vocês. Pessoal, vamos lá, dar seguimento. Então, Keila, a pergunta que justamente a gente quer fazer, você começou a falar sobre essa questão do psicólogo para o seu filho, mas assim, eu queria direcionar para você, né? Porque eu vejo assim, claro, você tem os seus filhos, você tem, né, a empresa, você tem, como você falou, cuidar, ir nas festinhas. Mas e a Keila como mulher e o cuidado dela com ela? Como é que fica isso tudo aí? Pois é, até a gente cair na real da gente, né, foi um tempinho. Foi um tempinho. A gente está com 12 anos de aquarela, tá? Que é praticamente a idade dos meus filhos, que estão com 14. Então, assim, olhar, né, esse movimento que a gente faz de se dedicar, a nossa vida fica muito desligada. Então, assim, eu tiro para mim a minha própria percepção. A gente vai trabalhando tanto, a gente vai trazendo tanta demanda para a gente e às vezes a gente nem percebe isso. E aquilo traz como reflexo para você a sua aparência, né? O seu corpo. Eu engordei 20 quilos nesse tempo. Sempre fui muito preocupada com o meu peso. Sempre eu trabalhava com moda, então a gente sempre estava ligada em relação a roupa, a corpo, a cabelo, a maquiagem. Até porque precisa estar bem, com energia para lidar com isso tudo, que a demanda toda que você está falando. Porque imagina você cuidar disso tudo, você precisa ter energia no corpo, precisa funcionar para você. Exatamente. Né? Mas enquanto você ainda tem um pouquinho de energia, você vai sugando de você mesmo e vai levando. E até que você se percebe, eu estava até falando com a Tina esses dias, até no dia que a gente viu o vídeo, caramba, custa a gente olhar para a gente às vezes, né? E isso machuca muito a gente passa por um período de sofrimento muito grande interno e às vezes você não consegue nem compartilhar isso com alguém. Porque imagino você querendo fazer, querendo dar conta, mas não tem mais força. E mesmo sem força, mesmo sem energia, você tenta fazer acontecer. Isso cria uma automutilação interna muito grande. E às vezes você não percebe automutilação. E o que às vezes te traz um conforto é você satisfazer o outro. Sim. Que é satisfazer a família, é satisfazer a empresa, é satisfazer seu trabalho. E você não se percebe. E eu comecei a me incomodar, como eu falei, o peso, né? Eu falei assim, gente, eu não tô conseguindo emagrecer. Eu faço dieta disso, faço dieta daquilo. E vou pro banheiro, choro, por que eu tô assim? Eu não tô, e chorando à toa. E qualquer coisa me tirava do sério. E eu não queria gritar. Eu falei assim, eu não quero ficar gritando com meus filhos, eu não quero ficar... Minha filha depois falou, mãe, por que você tá gritando comigo? Eu, filha, desculpa. Mas eu não tô gritando. Tá assim, mãe. Precisa falar tão rude. E aquilo vai trazendo um despertar para você. Sim. Né? E não tem muito tempo
que eu fui buscar ajuda, né? Falei assim, não, eu vou no médico. Aí eu fui no endócrino e não resolveu. E eu continuei com aquilo. Não conseguia emagrecer, não conseguia fazer dieta, seguir dieta, não conseguia seguir nada. Tudo que eu planejava, eu não dava continuidade. Sim. E eu falei, não, eu vou em outro médico agora, vou num nutrólogo. Aí eu fui. Aí o nutrólogo, o médico virou pra mim e falou assim, você precisa acalmar sua mente. Porque você tá muito estressada. Um quadrozinho específico de ansiedade, né? Um pouco mais acelerada. Eu cansava de entrar no banheiro e chorar, querendo desistir da aquarela. Eu falei, Tina, chegou um ponto de eu querer, eu nunca comentei isso com ela, eu falei com ela no dia do vídeo. Eu falei pra ela, cara, eu tava num ponto, no nível de falar assim, eu vou vender minha parte. Isso pra mim, tudo guardado pra mim. Um sonho, eu não tô conseguindo. Eu não consigo manter o sonho. Eu não tô conseguindo dar conta. Os filhos começando a dar sinais de depressão. Mas você tá junto ali, você tá com eles ali. Por que tá acontecendo isso? E pedindo a Deus, Senhor, me dá equilíbrio, me dá um norte, me direciona. Eu quero fazer aquilo que tu queres que eu faça. Então me direciona. Fale comigo. Pedia muito a Deus. Deus falou, vai ao médico. E o médico passou um remedinho. Sim, Aí sim. Mas assim, eu acho que a mulher tem que se reconhecer isso. Tem pessoas, às vezes, tem mulher que é tão resistente a se tratar, às vezes só com um psicólogo. Às vezes é necessário ter uma medicação. Sim. Porque senão você não se ajusta. É porque a demanda, né? Eu acredito que a demanda e o peso ele é tão grande e a gente vai desenvolvendo, a gente já vai se ajustando dentro daquela questão comportamental que às vezes você quer até parar, mas a sua mente não para. Não. E aí você começa, às vezes a pessoa começa, e aí você fala para você mesmo, não, preciso parar. Só que para poder ter esse processo de desaceleração, às vezes o psicotrópico ele entra para fazer um ajuste ali. Para que, na verdade, você depois, se organiza, né? Para poder respirar e falar assim, calma, eu preciso pensar. Porque tem para poder manter toda essa estrutura, né? Que você hoje está e essa responsabilidade que você tem aí com os filhos, com a casa. Eu acredito que essa fala ela é muito importante porque tem muitas mulheres hoje que elas estão nessa autocobrança de querer dar conta. Só que não tem como dar conta. Ela precisa... E às vezes, com essa sensação de não dar conta, parece que fracassou, mas não fracassou. É até onde eu posso ir. Né? Até onde eu consigo ir para manter o meu sonho, né? E por isso que a gente precisa de uma rede de apoio, né? Que é a rede de apoio paga, que ali tem os médicos, os profissionais, as medicações, a terapia, o psicólogo, o terapeuta, que vai criar essa rede de apoio paga. A babá é uma rede de apoio. São os investimentos para si própria, né? E a rede de apoio não paga, que são os familiares, o esposo, a família. Tem que ter essa rede de apoio. A gente só tem um, né? Você não tem o outro. Sim, mas você tem que abraçar as oportunidades. Isso, né? Então, até para a gente poder já dar segmento, eu vou só pedir para colocar mais uma, que a gente vai falar um pouquinho desse livro aqui, né? Esse livro é o livro Humanamente. Ele fala um pouquinho dessas questões de gatilhos emocionais, algumas coisas assim, e ajuda as pessoas, até a literatura às vezes ajuda a gente a ter esse autoconhecimento, essa autogestão que a gente fala. A gente vai seguir, pessoal, eu acredito que vai ter perguntas, entendeu? Mas coloca mais um comercial, diretor, e a gente volta dando continuidade nessa sua fala desse autocuidado. Olha só, pessoal, tem uma dica importantíssima para você. É isso mesmo. Esse material agora está na forma digital, que vai te ajudar muito. Quer saber um pouquinho mais? Clique aqui na descrição desse vídeo e que você terá maiores informações. Tá ótima. Maravilha. Tá maravilha. Então, Keila, voltando para essa questão do autocuidado, o que a gente pode estar falando para essas mulheres que estão nos assistindo,
que vão assistir depois, sobre que acaba tendo essa cobrança de não conseguir dar conta e se cobra no extremo. O que a gente pode estar, você hoje, com a consciência que você tem, com a existência que você tem do aqui e agora, onde você está, o que você pode estar trazendo para elas como mulher e, né, falando com essa propriedade? Fique à vontade. Tá. Às vezes a gente pensa, como é que eu posso falar? Dependendo do estado que a gente esteja, a gente nem consegue se autoavaliar. Mas é importante se olhar no espelho e ver, é isso que eu sou? É isso que eu quero para mim? Legal. Eu preciso mudar em quê? Né? Ter essa autoavaliação. E buscar ajuda, não achar que é super-heroína, achar que vai dar conta de tudo, porque não vai. Hoje, sexta-feira eu estava em casa, sábado e domingo eu não varri a casa, porque eu não queria varrer a casa, porque eu estava cansada e eu queria fazer outras coisas. Desculpa. E eu fui fazendo outras coisas, e isso não pesou na minha consciência. Legal. Não pesou, porque no dia seguinte eu ia dar meu jeito. É olhar para aquilo e, como o próprio vídeo mesmo fala, né? Você não vai dar conta. Não é que você vai largar tudo de mão. Mas tem momentos que você vai ter que priorizar uma coisa ou priorizar outras. Show. Então, entender essa necessidade, essa prioridade é fundamental. Então, se olhar no espelho e dizer para você mesma que você se ama e que tem um Deus que te ama mais ainda... Fala ali, aquela ali para ela, né? Para ela dali. Se olhar no espelho, dizer que se ama... é muito importante. Se autoavaliar, se enxergar como prioridade, sem abandonar os outros, você consegue. Então, se olhar e buscar ajuda é primordial. E a gente consegue. A gente consegue olhar o que, às vezes, a gente está enxergando naquele momento como tão importante, ou se aquilo não acontecer, a gente vai morrer. Não vai. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu destino, tudo tem o seu caminho, e é só olhar para você e se dedicar à sua saúde, porque sem a sua saúde, você não vai fazer nada. Nem cuidar de filho, nem cuidar de empresa e nem cuidar de nada. Então, se olhar e se ver bonita, se achar bonita, se incomodar com você e buscar ajuda, é importante. Então, grite. Quando tiver necessidade, grita e peça ajuda. É importante isso. Legal, legal. E é como você falou, e é assim, olha, a gente vê como é a importância, né? Essa mentalidade de estar consciente consigo mesmo, né? E entender o seu momento, porque talvez você fale, eu vou parar. Não, não é que você vai parar. É só que a energia que você vai colocar aqui é menor. Só que vai chegar um outro tempo que a energia que você vai depositar em outras coisas, ela é maior. E é entender como você funciona, entende? Sim. E todo mundo tem uma capacidade, uma funcionabilidade. E entender que talvez eu já percebi, aquele é aquela de, não, vamos fazer acontecer, a coisa vai acontecer e vamos embora, vai fazer acontecer. E a gente tem que às vezes aprender, talvez, vou esperar um momento, vou esperar a melhor hora. E aí trazer um pouquinho dessas, eu costumo dizer que é os elementos recompensatórios. Eu vou sentar comigo, vou ali tomar um sorvete, eu vou comer o que eu gosto, ou vou ali relaxar, fazer alguma coisa que é bom. Mas e os filhos? Eles vão estar bem. E a creche? Também vai continuar. Também. E o marido? Também vai estar no mesmo lugar. O importante é eu continuar com você, Sim. com essa consciência, né? Então eu acredito que isso é muito válido, muito válido. E muita gente passou rápido demais. Eu tô aqui, diretor, como é que é isso? Dá para segurar esse tempo? Gente, já é isso tudo. Gente, é muito bom a gente estar aqui falando de um assunto. Esse assunto, eu vou trazer vocês de novo aqui. Eu acho que tem mais coisas para falar. Meu Deus! Keila, assim, eu queria falar mais, mas o tempo já está acabando, não tem como. Mas assim, olha, eu quero agradecer demais, sabe, a sua presença aqui. Foi de Deus realmente estar aqui hoje, assim, a sua história. Eu acredito que não só aqui ao vivo, mas depois vai ficar gravado para outras pessoas também assistirem. E vai servir também para muitas mulheres, tá? Então eu queria aí estar
agradecendo, tá? Eu queria pedir você... tá aí falando mandando um beijo para quem você quiser, falando das suas considerações, falando o que você quiser, colocar no seu coração, fica à vontade aí, tá bom? Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui, né, representando como mulher e falando um pouco sobre a saúde emocional, né, que a gente precisa encarar isso como sério, sim, importante, e agradecer meu marido, meus filhos, que eu falei pra eles, mãe, você vai ter coragem, vai? Você vai? Você acha que eu vou? Vai, mãe, vai sim, me deram força. É isso. E a gente tá aqui, a Tina que me botou nessa. Eu entendi isso como uma missão. Sim, né? Uma missão, um propósito de Deus, que se é para ouvir essa história é porque ela vai ser benefício para muitas mulheres. E eu tenho certeza disso que vai. Com certeza, vai ser. Beijo, mãe, beijo, pai, beijo, família. E obrigada a todos da Aquarela também que ficaram torcendo lá por mim. Pessoal quiser, aproveita, deixa aí um finalzinho. Pessoal quiser fazer contato, matrículas estão abertas na creche, na Aquarela. Tem 2 telefones, né, das 2 unidades. A unidade da José de Alvarenga é o 98870-21... Errei. Dá de novo, não tem problema. Não tem problema. Olha lá. Errei. Isso, esse aí. Tá na... 98899-3983 é da unidade da José de Alvarenga. E da 25 de agosto. Lembrando que a unidade da José de Alvarenga, ela é a partir de 1 ano e meio até o 5º ano do fundamental com o integral. E o bilíngue está incluso. E a unidade da 25 de agosto... é 986235847. As nossas secretárias estão lá, bem à vontade para atender, apresentar a escola, mostrar o serviço. Não precisa marcar, você pode agendar, você pode ligar se quiser um atendimento mais exclusivo, mas pode estar indo direto também conhecer a nossa escola. Ok. E tem Instagram, pessoal conhecer? Tem Instagram, Creche Escola, Aquarela da Criança, tanto Facebook quanto Instagram também. Ok. Pessoal, estamos chegando no finalzinho, né? Alexandre aí, faça as suas... Então, gente, eu quero agradecer, eu fico impactado com cada história de cada participante. Dentro dessa história da Keila, eu fiquei impactado porque eu vejo que é uma empreendedora. Sim. E eu me enquadro dentro disso. E foi um prazer te conhecer. Obrigada, e ver o crescimento, ver as coisas acontecendo. Isso. E o autocuidado é importante, sim, né? Sim. Isso, exatamente. Pessoal, obrigado aí por todos que estiveram aí com a gente e que vão entrar depois. Então, quero que você conheça aí a nossa conta lá no Instagram, Humanamente Falando. Deixa eu voltar. Vamos lá. No Instagram, voltando, a conta é humanamente.vida, tá? Segue a gente lá, compartilha. Tem vários conteúdos lá. Inclusive, esse conteúdo que nós tratamos aqui tá lá no Instagram, lá. Você pode também participar. E também nossa conta no YouTube, Humanamente Falando, tá? E também aqui você pode também curtir tudo o que acontece nesse podcast aqui na TV Metropolitana Rio, tá bom? Canal 2 da Claro, né? Não é isso, diretor? Canal 2 da Claro. Pode assistir também esse programa lá e também aqui no YouTube da TV Metropolitana. Queridos, muito obrigado, tá? A todos, obrigado a todos que participaram e até o próximo podcast. Obrigado, Keila, obrigado, Alexandre. Até a próxima. Olá, para você que não me conhece, eu sou o Júlio Pontes do canal Humanamente. E esse canal trata das questões emocionais e comportamentais. Eu quero te convidar a conhecer o nosso canal, se inscrever e nos seguir nas nossas redes sociais. E olha, eu tenho muito conteúdo relevante para você. Então, vem comigo.